Tudo bem com você? Quando nós dizemos que estamos vivendo no tempo da pós-verdade, no mundo da pós-verdade, das fake news, tem gente que ainda não se deu conta disso. Eu assisti alguns vídeos recentemente sobre essa questão envolvendo a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas e vi algumas afirmações que realmente mostram que este mundo está louco e que as pessoas não se importam mais com os fatos, com a história, com a verdade objetiva. Veja só uma nota que foi publicada no perfil Hoje no Mundo Militar. Em uma manifestação anti-Israel na Times Square, o manifestante islâmico vociferou ao microfone: Moisés não era judeu, era muçulmano. Jesus não era judeu, era muçulmano. Abraão não pode ter sido judeu, também não era cristão, então o que ele era? Muçulmano. E depois ele ainda fala que eles têm o Antigo Testamento, referindo-se aos cristãos e aos judeus, eles têm o Novo Testamento, referindo-se aos cristãos, nós temos o Testamento final, colocando então o Alcorão como superior à Bíblia. Gritando, repito, lá na Times Square, lá em um país fundado sob os princípios do cristianismo, um país democrático, de liberdades individuais, de expressão. Tanto é que ele está ali com um megafone na Times Square, em plena Nova York, falando o que lhe dá na telha. Vá um cristão fazer uma manifestação semelhante a essa em países islâmicos e gritar na praça que eles têm o Alcorão, mas nós temos a Bíblia, que é o testamento mais importante. Realmente as consequências seriam bem diferentes, né? E a nota continua dizendo assim: segundo a tradição judaico-cristã, Moisés viveu por volta do ano 1550 a.C., hebreu de nascimento, criado em uma família real egípcia, guiou os hebreus para fora do Egito, escrevendo os princípios da Torá e recebendo de Deus os 10 mandamentos. Jesus nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu, sendo enterrado conforme as tradições judaicas, ressuscitando ao terceiro dia conforme a tradição cristã. Abraão foi um personagem bíblico, visto como fundador da nação hebraica e do monoteísmo hebreu, a base para o judaísmo, e teria nascido no ano 1812 a.C. O islamismo surgiu em 610 depois de Cristo. Embora não concorde com todas as informações desta nota, eu devo admitir que, no que diz respeito à data, né, a idade, a antiguidade do judaísmo e do cristianismo em relação ao islamismo, está correta. O Islã surgiu bem depois, portanto esse senhor aí, esse rapaz que vocifera na Times Square, está falando bobagens, inverdades, e tenta assim emplacar uma narrativa de que o Islã seria, de que os personagens bíblicos seriam muçulmanos e o Islã então mais antigo do que o judaísmo e o cristianismo. Você vai ver na sequência então o vídeo, ali dá para entender bem, não deu para traduzir as legendas, né, para o português, mas ele fala exatamente isso. Abraão foi um muçulmano, Jesus foi um muçulmano, Moisés foi um muçulmano, e depois ele fala que eles têm o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas que o Alcorão seria o testamento final. Quando eu li sobre essa nota, eu me lembrei também de uma fala infeliz do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e acrescentei a seguinte nota que é esse post em meu blog outraleitura.com.br. Semanas atrás, o ditador comunista da Venezuela, Nicolás Maduro, também cometeu um absurdo histórico ao defender o grupo terrorista do Hamas, sim, porque a esquerda internacional está alinhada com os terroristas do Hamas. Ele afirmou que Jesus Cristo era palestino, olha aí. Disse ainda que, aspas, ele é cristão, praticante de oração e ação. E disse mais: podemos provar nos mapas o que foi a Palestina há milhares de anos e como foi reduzida a nada. Eu queria ver como ele provaria isso nos mapas realmente, referindo-se a milhares de anos. Até porque nós sabemos que a Palestina não existia nos tempos de Cristo, que com esse nome não havia um território, um Estado palestino. Há muitos vídeos na internet que explicam isso, aulas que explicam isso, que nos tempos bíblicos aquele território foi ocupado pelos hebreus,
a terra prometida dada a Abraão. Depois, com o Império Romano, depois do ano 70 e no outro levante, após o ano 70, os judeus são expulsos dali. Aquele território passa a ser ocupado depois por colonos, por árabes, alguns judeus também, e por muito tempo ficou desse jeito, terra de ninguém. Depois o Império Turco-Otomano tomou conta daquela região. Em seguida, os ingleses, com a derrocada do Império Turco-Otomano, os ingleses assumem o controle daquela região e começa a haver ali algumas revoltas, enfim. Chega um momento que os ingleses se retiram da cena e após a Segunda Guerra Mundial, com compaixão dos judeus que haviam passado por um verdadeiro genocídio, 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, então a ONU cria o Estado de Israel e os judeus têm permissão então de habitar aquele local. As nações árabes e muçulmanas em volta não gostaram da ideia, houve guerras, Israel acabou vencendo essas guerras e se estabelecendo ali. O detalhe é que o nome Palestina vem lá dos tempos do Império Romano, não antes disso, porque quando os judeus são expulsos ali por Roma, os romanos, para humilhar ainda mais os judeus expulsos, colocam o nome de Palestina, ou Filistim, que vem de filisteus, né? Então, eles colocam um nome ali naquela região, Palestina, ou Filistim, para justamente ofender Israel com um nome que se referia a um dos grandes inimigos de Israel ao longo da história bíblica, os filisteus. Portanto, o que Maduro tenta emplacar aqui é uma mentira, é uma narrativa falsa, que não corresponde à história, aos fatos. Ele diz mais: eu sou cristão praticante de oração e ação. Onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo? Em Belém, Palestina. No tempo de Cristo, Belém não era um território palestino. Hoje, lá em Israel, ela está localizada num território em que os árabes, muçulmanos ali controlam, né? Mas nos tempos de Cristo aquilo não era Palestina. Repito, não havia Palestina. Jesus nasceu em Belém, diz Maduro, Palestina. Ele cresceu e se rebelou contra o Império Romano. Ele foi o primeiro anti-imperialista que se conhece na história moderna nos últimos 3 milênios. De novo, aqui Maduro tenta emplacar a mentira de que Jesus seria um revolucionário político, um anti-imperialista. Jesus nunca se insurgiu contra o Império Romano, nunca se intrometeu em assuntos políticos. Pelo contrário, ele insistia em dizer que o meu reino não é deste mundo, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus separava questões políticas das questões espirituais que eram o seu real interesse. Jesus não tem nada a ver com um revolucionário, como querem os cristãos progressistas e como quer aqui Nicolás Maduro, anti-imperialista, que se conhece na história moderna nos últimos 3 milênios. Ele foi um menino palestino, um jovem palestino, e quando foi condenado injustamente, foi crucificado, torturado e assassinado. Morreu como um homem palestino. Não, ele morreu como um judeu, mas acima de tudo, ele morreu como o salvador da humanidade. Ele morreu como o Deus que encarnou e veio para salvar os pecadores. Não tem nada a ver o que Maduro diz aqui nessa fala infeliz. Você vai ver também na sequência aqui o vídeo como comprovação dessas falas aqui do ditador. Ele afirmou que Jesus foi crucificado pelo Império Espanhol, para piorar tudo. Então não tem nem o que falar mais agora a respeito desse comentário. Império Espanhol. Belo cristão, esse que nada sabe sobre Cristo. E na sequência, encerrando aí a série de 3 pequenos vídeos, a ex-atriz pornô árabe, acho que árabe, Mia Khalifa, ela também fala algumas barbaridades, algumas inconsistências históricas, para na sequência ser corrigida por um árabe chamado Loai al-Sharif, acho que é essa a pronúncia, um influenciador árabe que defende a coexistência entre o Estado de Israel e um futuro Estado palestino, que é o que muita gente defende para que pudesse haver paz naquela região. Só que nós sabemos muito bem que o Hamas não defende isso. O Hamas não quer isso. Na verdade, os estatutos, né, as diretrizes do Hamas, desse grupo terrorista, envolvem destruir por completo o Estado de Israel. Eles não querem um Estado israelense ali naquela região. E esse Loai al-Sharif,
ele defende a coexistência de árabes, de muçulmanos com israelenses e israelitas e judeus. E ele vai refutando as afirmações absurdas que essa tal de Mia Khalifa faz num vídeo, e por causa disso ela inclusive perdeu empregos, ela foi demitida da Playboy e de outras organizações nas quais ela trabalhava, justamente porque essas organizações não aceitaram as mentiras que ela falou, as declarações antissemitas de preconceito que ela acabou propagando aí nas redes sociais. Então, na sequência, fique com esses 3 vídeos e perceba como realmente a loucura tem tomado conta do mundo e como as pessoas, muitas delas, não todas, graças a Deus, não estão mais preocupadas com os fatos, mas sim com as narrativas que elas podem criar usando suas mentiras. Veja aí os vídeos na sequência. Moses was not a Jew. Moses was a Muslim. Jesus was not a Jew. He was a Muslim. Abraham couldn't have been Jewish. He definitely couldn't have been Christian. So what was he? He was a Muslim. That's it. Islam is the final revelation. They have the Old Testament. They have the New Testament. Well, the Quran is the final testament. Takbir! 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 Argentina es una nación histórica. Yo soy cristiano, cristiano practicante, cristiano de oración y de acción, cristiano de Cristo, directo, de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando Él nació era Palestina, hace miles de años, más de 2000 años. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del Imperio Romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo, le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes, le hago un llamado al pueblo judío del mundo. Exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Refuting Mia Khalifa's misinformation on history. Israel has only been a state since 1948. Palestine is thousands of years old. Sorry, Mia, you are wrong. Israel is 3,000 years old, 75 years young. And this is not coming from a Jew, but from a proud Muslim. The prophets of God whom I believe in were Israelites. A significant number of these prophets disseminated their teachings in the land of Canaan, a land which Joshua bin Nun later renamed Israel. And then King David proclaimed Jerusalem as the nation's capital. Yes, Mia, it wasn't Donald J. Trump, it was King David. Even Jesus of Nazareth, Mia, called the land Israel in the Gospel of Matthew. The Roman Emperor Hadrian expelled Jews from Israel, erasing the name Judea. He supplanted it with the Roman Latin term Syria Palestina, which evolved into Palestine. Similarly, the city of Shechem was changed to Neapolis or Nablus, which means in Roman Latin, new city or new place. The Jewish people, dear Mia, are not foreign colonialists in the land of Israel. I wish you'd inform your audience that Israelis and Palestinians ought to coexist peacefully, and that peace is the only way, not marring history or disseminating falsehoods. Please share this video as it may reach Mia and others
so that they know the truth, and the truth shall set you free.